Sejam todos bem-vindos, Novatins! Feliz 2021! Quanto tempo, hein? Nós estávamos morrendo de saudade. E agora eu quero convidar você a ficar de pé. Saia do sofá agora, da sua cama, você que está deitado, e vamos cantar com muita alegria ao nosso Deus! E com essa mesma alegria, eu quero te convidar a cantar ao nosso Deus que nos deu a vida! Vamos lá! O meu triste coração impediu minha oração, mas você veio e me ergueu. Vozes tentam me abater, me enterrar de vez no chão, mas tua voz encheu meu coração. Eu ouço você me chamar, mostrando onde ir. Jesus, vou te seguir. Vamos lá, Novatins, com muita energia! Eu vou deixar o som rolar, eu vou comemorar, todo dia virá. Eu vou uma nova vida em mim, meu Deus comigo está. Eu vou. Teu sangue derramou, nova vida resgatou. Para o céu agora eu vou. Eu ouço você me chamar, mostrando onde ir. Jesus, vou te seguir. Vamos lá, Novatins! Eu vou deixar o som rolar, eu vou comemorar, todo dia virá. Eu vou, a nova vida em mim, meu Deus comigo está. Eu vou. Agora brilha mais que o sol, irradia a vida sobre mim. A morte não me atinge mais. E a nossa vitória? Minha vitória certo está. Meu novo caminho é te seguir. Da tua glória eu irei. Agita! A glória brilha mais que o sol, irradia a vida sobre mim. A morte não me atinge mais. Minha vitória certa está. Meu novo caminho é te seguir. Pra tua glória eu irei. Eu vou! Eu vou. Eu vou. Prepara! Se solta! Eu vou deixar o som rolar, eu vou comemorar, todo dia virá. Eu vou, a nova vida em mim, meu Deus comigo está. Eu vou. A última! Eu vou. Fala, Novatins, que alegria ter você aqui. Eu estava com saudades de nós aprendermos mais sobre a Bíblia através das nossas brincadeiras. E hoje temos uma brincadeira sensacional que se chama Quem Sou Eu? Agora você pode chamar o pessoal da sua casa, chama o pai, a mãe, o tio, os irmãos, o cachorro, que nós vamos brincar juntos aqui. E lembrando também que quando você descobrir a resposta, pode mandar no grupo do GA, tá bom? Como que funciona? Eu vou dar algumas dicas sobre um personagem bíblico e vai ter também umas letras embaralhadas por aqui. Você vai ter que descobrir pelas dicas e pelas letras quem é o personagem. Quando você souber, você fala aí na sua casa e manda mensagem lá no grupo do GA dizendo que você já sabe a resposta, beleza? Vamos começar então. Vamos lá pro primeiro personagem. Quem sou eu? E aí, pelas letras, você já conseguiu identificar? Orabaã. E aí, quem você acha que é? Ainda não deu pra descobrir? Vou dar então a primeira dica, vamos lá. Primeira dica é, sou do Velho Testamento. Ah, agora ficou fácil, né? E aí, quem é? Não sabe ainda?
Então vamos para a segunda dica. Vamos ver. Deus me fez uma promessa. Agora tá ficando mais fácil, hein? Personagem conhecido. Vamos ver a terceira dica para você que não conseguiu ainda. Sou filho de Terá. Diga a resposta, eu sei que você já sabe. Comenta com o pessoal em casa. Manda no grupo do GA. E a resposta correta é... Abraão. Beleza. Essa foi só para aquecer. Vamos pro segundo personagem. E aí, pelas letras, o que você acha? Yedogan. Lembra de algum personagem da Bíblia? Não, vamos pra dica. Primeira dica, vamos lá. Minha história encontra-se no livro de Juízes. Foi boa essa dica, já dá pra ter uma noção de quem é. Vamos lá, segunda dica. O nome do meu pai era Joás. Ei, essa aí agora foi pra entregar, né? O nome do meu pai era Joás, com as letras Yedogan. E aí? Vamos lá então, para nossa última dica para entregar aqui. Fui chamado de poderoso guerreiro. Adolescente, por favor, sei que você sabe, diga aí, quem é esse personagem? Quem sou eu? É isso mesmo, é o Gideão, chamado de poderoso guerreiro, filho de Joás. Vamos pro nosso próximo personagem. Vamos lá. Rapaz, Kelaure. E aí, Kelaure, essa aí tá complicada. Kelaure. Tá, como tá meio difícil, eu vou logo jogar a primeira dica. Primeira dica, minha profissão era cuidar de ovelhas. Ou seja, né, um pastor. E aí, será que é Davi? Não, acho que Davi não dá não, são 6 letras, né? Vou facilitar pra você, vamos lá, mais uma dica. Meu pai era Labão. Manda logo, corre, seja o primeiro a mandar no grupo do GA. Meu pai era Labão, Kelaure. E pra quem ainda não conseguiu descobrir, terceira dica... Tinha uma irmã chamada Lia. Agora foi entregue. E o personagem em questão é a Raquel. Parabéns pra você que acertou. Você que ainda não conseguiu nada, calma que ainda tem mais personagem. Vamos para o próximo. Asean. E aí? Asean. Rapaz, eu não consigo descobrir com essa dica não. Tá muito difícil ainda. Vamos ver a nossa primeira dica. Sou descendente de Efraim. E aí, descendente de Efraim, não? Próxima dica. Eu tinha 2 mulheres. Dá pra ter uma noção aí, e aí? Pensa aí. Será que é Abraão? Abraão tinha 2. Não dá pra ser Abraão que tem um N ali no meio. Próxima dica, pra vocês descobrirem. Tive um filho chamado Samuel. E aí, você lembrou? Não é tão fácil assim. Fala aí no seu grupo do GA, fala pro pessoal da sua casa que você conhece da Bíblia, que agora eu vou dar a resposta. A resposta é Eucana, o pai de Samuel, que tinha duas mulheres, Ana e Penina. E agora, para finalizar com chave de ouro, peguei aqui um pouquinho mais complicado. Próximo personagem, quem sou eu? E aí, pelas letras, Bidarel. E aí, conseguiu descobrir? Bidarel? Não? Primeira dica então. Libertei o povo de Israel. E aí, libertei o povo de Israel, tinha algumas pessoas, né? E aí, pelas letras, já dá pra descobrir? Será que você já consegue mandar no grupo do GA a resposta só com essa dica? Vou te dar uma chance, não? Próxima dica então. Meu inimigo se chamava Císera. E aí, agora ficou fácil, né? Você conhece a história, tenho certeza. Meu inimigo se chamava Císera. E agora, pra quem não conseguiu descobrir a resposta de quem sou eu, vou jogar pra vocês a terceira dica, que é... Fui a única juíza de Israel. Agora ficou muito fácil. Fale aí, eu vou dar pra vocês alguns segundos. Fala na sua casa aí que você conhece. Fala o nome do personagem. Manda no grupo do GA. Só faltava você. Vamos lá. E a resposta é... Débora, a primeira e única juíza de Israel. Parabéns, Nova Teens. Você conseguiu acertar. Você conseguiu acertar pelo menos uma. Parabéns. E essa foi mais uma brincadeira do Nova Teens. Nos vemos semana que vem. Até a próxima! Eu quero te convidar para continuar cantando a esse Deus maravilhoso. Cante, Você tudo mudou. Ontem sofria, hoje alegria. Em teu amor me achei, me alegrarei.
Eu quero ouvir bem alto a sua voz aí na sua casa. Eu vou dar o meu louvor, pois Deus é bom. Só Deus tem alegria que não vai acabar. E eu vou dar o meu louvor, pois Deus é bom. Que Deus é bom, não é? Pois Deus é bom. Mais uma. Pois Deus é bom. É isso aí, você pode sentar. Nova Teens, preste atenção que eu tenho alguns avisos bem especiais para trazer aqui para vocês. O primeiro é que você já pode, essa semana, começar a fazer sua meditação. Você vai receber do seu líder de grupo de amizade a sua meditação, né, via arquivo, ou você pode baixar a sua meditação lá no site da Nova Igreja Batista. Mas para aquelas pessoas que têm dificuldade, de repente com a internet, não conseguir baixar, né, do site, você pode passar aqui na igreja e levar uma cópia impressa. É muito importante que você medite, que você tire um tempo todos os dias da semana para você, né, se alimentar da palavra, para você aprender mais sobre o Senhor, para você reforçar aquelas lições que você aprendeu aqui no culto Nova Teens. Tá bom? Então, a partir dessa semana, né, você já pode baixar sua meditação ou passar aqui na igreja para pegar uma cópia impressa. Um segundo aviso importante é que os nossos grupos de amizade vão estar se reunindo de uma forma online. Toda vez que acabar a programação do Nova Teens, esse culto, né, aqui, os líderes vão estar reunidos via Zoom para bater aquele papo, para se encorajar, para agradecer a Deus, para orar um pelos outros. Então, não fique de fora dessas reuniões. Tá bom? Inclusive, se você não tem grupo de amizade, você não conseguiu fazer um cadastro, você pode ir lá no site da Nova Igreja Batista, clicar na aba lá, cadastro para novos adolescentes, e fazer lá o seu cadastro. E durante a semana, nós vamos estar entrando em contato com você para colocar você num grupo de amizade, para você se sentir parte ali, ter um grupo de amigos que se apoiam e que se encorajam. Tá bom? Um outro aviso é o seguinte: toda vez que nós tivermos a programação do Nova Teens, esse culto que você está assistindo agora, o ideal sempre é você ter uma Bíblia, um caderno e uma caneta para anotar essas informações que nós passamos para vocês. É muito importante que você anote, porque você fixa aqui na mente e você pode utilizar esses ensinamentos quando você passar por uma circunstância ou alguma dificuldade, você pode usar esses ensinamentos. Então, por favor, esteja com a sua Bíblia, com o seu caderno, com a sua caneta, anotando tudo que nós falarmos aí. E olha, e o último aviso, presta atenção. Nós temos uma premiação chamada Top Teens, que nós damos um prêmio muito especial, geralmente é um brinde do Nova Teens personalizado. E o que você precisa fazer para ganhar o Top Teens? Nessas próximas 6 semanas, presta atenção, nessas próximas 6 semanas, você precisa ser 100% na sua meditação, ou seja, fazer toda a sua meditação, e ser 100% em assistir as programações do Nova Teens e participar do grupo de amizade. Se você conseguir, né, ser 100% nas suas meditações e assistir as programações do Team, você vai ser Top Teens e vai ganhar um brinde muito especial. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e vamos continuar com essa programação incrível. Eu não sei você, adolescente, mas às vezes eu me pergunto, quem sou eu para merecer o amor de Deus? Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus me perdoou, Deus me amou. E hoje eu posso dizer com toda certeza que eu sou filho de Deus. E hoje você também possa ter essa certeza. Cante essa música com bastante alegria. Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar e bem será. Sou filho de Deus.
Novatins, eu gostaria que você repetisse essa frase que eu vou citar agora. Em Jesus, eu sou mais que vencedor. Você pode falar um pouco mais alto? Em Jesus, eu sou mais que vencedor. É isso aí. Olha só. Você já parou para pensar que quando nós enfrentamos momentos difíceis, nós esquecemos de algumas verdades fundamentais da palavra de Deus? Quando experimentamos a dor, o desespero, alguma dificuldade, nós ouvimos, infelizmente, a voz do medo, a voz da ansiedade, da preocupação, dos noticiários, e esquecemos de ouvir a voz mais importante que tem e a voz mais confiável, que é a voz de Deus. É bem provável que a sua vida tenha mudado radicalmente nessas últimas semanas, nesses últimos meses, ou talvez nesse último ano. A pandemia com certeza deve ter afetado a sua vida. Ela deve ter tirado algumas coisas bem importantes de você. Tipo, a sua liberdade de ir e vir, o seu lazer, aquele futebol que você gostava de jogar com seus amigos, aquela saída para o shopping, para assistir um cinema. Ou talvez a pandemia, bem possivelmente, agravou a situação financeira da sua casa, ou em alguns casos mais extremos, talvez ela tenha levado algum amigo, algum ente querido, um familiar da sua casa. Mas qual deve ser minha postura diante de tudo isso? Deus quer que mesmo diante dessas dificuldades você seja mais do que vencedor, que você seja uma pessoa de fé. Deus não quer que você se entregue ao desânimo, Deus não quer que você seja fraco diante dessas situações tão difíceis. É bem provável que você está desanimando ou queira desistir, mas essa não deve ser a postura de um adolescente que conhece a Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, no versículo de 35 e 37, ele diz bem assim: o que nos separará do amor de Cristo? Será aflição, calamidade, perseguição, fome, miséria, perigos, ameaças? E ele diz bem assim: apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Apesar de tudo isso, você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que por meio de Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Se você tem Jesus como teu Senhor e Salvador, se você se considera filho ou filha de Deus, nenhuma dificuldade vai te derrotar, adolescente. Você, através de Cristo Jesus, pode vencer cada uma delas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz bem assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus. E 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que Deus sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Você não precisa ouvir a voz do medo, da preocupação, nesses tempos em que nós estamos vivendo. Ouça a voz que sempre diz a verdade para você, a voz de Deus. E hoje eu quero dar algumas dicas especiais de como você vai ser mais do que vencedor. São verdades que estão contidas na palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você usar cada uma dessas dicas no seu dia a dia, nesse momento delicado que nós estamos enfrentando, você pode dizer: cara, eu sou um vitorioso, eu sou mais do que vencedor. Então fique atento para essas dicas aí. Pegue o seu caderno, a sua Bíblia, vá anotando os versículos, vá anotando esses pontos, que pode ter certeza que um dia você vai poder usar essas grandes verdades aqui. A primeira dica, a primeira verdade que eu quero que você entenda da palavra de Deus é que Deus está com você sempre. Deus está com você em toda e qualquer situação, adolescente. Ele prometeu nunca te deixar, Ele prometeu nunca te abandonar. Não importa a situação que você esteja enfrentando nesse momento, Deus está do seu lado. Davi, lá no Salmo 56, versículo 9, ele diz uma verdade muito poderosa. Quando ele estava sendo perseguido ali por Saul, sendo perseguido pelos seus inimigos, fugindo de um lugar para o outro, ele disse bem assim: uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. Você sabia que Jesus fez uma promessa muito interessante para você? E que as promessas de Deus sempre se cumprem? E que Deus nunca mente para você? Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz assim: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus prometeu estar do seu lado em toda e qualquer situação. Geralmente, quando nós estamos em um ambiente escuro, já deve ter acontecido com você, qual é a primeira coisa que a gente procura? Luz.
Quando você acorda à noite, às vezes quer beber água, quer ir no banheiro, o que você quer para te orientar? Luz. Quando nós temos aqueles momentos sombrios na nossa vida, aqueles momentos difíceis, você deve se voltar para a luz. E quem é a luz? Jesus, uma vez ele afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a verdadeira luz. Pare de se concentrar naquilo que está assustando você. Pare de se concentrar no seu problema, na dificuldade. Se concentre em Jesus. Saiba que Ele está com você em todo e qualquer momento. Você não consegue ficar ansioso e olhar para Jesus ao mesmo tempo. Uma coisa vai anular a outra. Se você olha para Jesus, o medo, a ansiedade vai embora. Se você se concentra no seu medo, na sua ansiedade, na preocupação, nas dificuldades, você não consegue olhar para Jesus. Deus não esqueceu de você mesmo diante dessas dificuldades que você tem enfrentado. Isaías capítulo 49, versículo 15 e 16 tem uma verdade muito profunda. É um versículo que você deve decorar para a sua vida inteira, Nova Teens. Ele diz bem assim: será que uma mãe pode esquecer do seu filho que ainda mama, ou do filho que a gerou? Embora a mãe possa esquecer do seu filho, Deus fala para você, adolescente: eu todavia não me esquecerei de você. Eu tenho você na palma das minhas mãos. Eu não sei quantos de vocês já passaram pelaquela experiência, quando você era um pouco menor, de sair com seu pai, com a sua mãe, né, ir para o shopping ou para algum supermercado, e repentinamente sua mãe sumir de você. Aí bate aquele desespero, você não está vendo sua mãe, o seu pai, você tem vontade de chorar. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que sim, comigo já aconteceu várias vezes. Mas sabe de uma verdade importante? Essa sensação você nunca vai ter a respeito de Deus. Sabe por quê? Porque Ele nunca vai sumir. Ele vai estar do seu lado. Ele prometeu. Isaías capítulo 43, versículo 2, ele diz bem assim: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o varrerão. Quando você andar pelo fogo, você não será queimado. As chamas não te incendiarão. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos problemas, nós teríamos dificuldade, às vezes nós vamos sofrer. Deus não prometeu que nós nunca teríamos problema. Uma coisa que Ele prometeu sim, é que a presença dEle seria constante em nossas vidas, que a presença dEle seria real em nossas vidas. Ele não prometeu que você não vai se molhar quando você passar pelas águas. Ele não prometeu que você vai talvez aquecer ou esquentar quando passar pelo fogo. O que Ele prometeu é que Ele vai estar sempre contigo. Ele vai te dar poder para você enfrentar toda e qualquer circunstância. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz bem assim: eu estarei sempre com você até os fins dos tempos. Não importa o quão ruim a vida fique para você, adolescente. Você pode descansar nessa verdade importante: Deus nunca vai deixar de te amar. Ele vai estar sempre do seu lado. Você vai fazer coisas certas, você vai fazer coisas erradas, você vai ter dias tristes, você vai ter dias alegres, mas sabe de uma coisa: você vai ter Deus em todos os dias da sua vida. Muitas das vezes, Satanás ele vem plantar todo tipo de pensamento na sua mente. Ele diz bem assim: cara, e se você ficar doente? E se teus pais se separarem? E se alguém da tua família morrer? E se não tiver acampamento esse ano? Aí você fica aquele desespero, aquele medo, aquele receio. Entregue todas essas preocupações ao Senhor. E descanse nessa verdade poderosa. Se acontecer tudo com você, se as pessoas que você mais ama, te abandonarem, saiba de uma coisa: Deus não vai te abandonar. Isaías capítulo 41, versículo 10, diz bem assim: por isso não tema, eu estarei com você. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão vitoriosa. Josué capítulo 1, versículo 9, Deus fala para você, adolescente, assim como Ele falou para Josué: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, a primeira verdade que você deve aprender se você quer ser mais do que vencedor: que Deus está com você em todo e qualquer momento. A segunda verdade, se você quer ser mais do que vencedor, a segunda atitude, se você quer ser mais do que vencedor, é essa: preencha a sua mente com a palavra de Deus. Preencha a sua mente com a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus te confortar, te consolar, te acalmar. Deixa a palavra de Deus te energizar.
Se você quer ser mais do que vencedor, você precisa ter contato diariamente com a palavra de Deus. Existem muitas vozes que muitas das vezes disputam a sua atenção. Então você tem que decidir ouvir a voz correta. Você precisa confiar no que Deus diz na sua palavra. Ele é o único que pode te dar força em momentos difíceis. Se você quer ter poder espiritual, adolescente, para enfrentar o inimigo, se você quer ter poder espiritual, né, para enfrentar as circunstâncias mais difíceis, você precisa entender de uma coisa, você precisa preencher a sua mente com a palavra de Deus, você precisa decorar, você precisa estudar, você precisa conhecer as histórias da Bíblia, porque isso vai te fortalecer em momentos difíceis, delicados. Por exemplo, final do ano agora, né, eu fiquei muito doente. Né, muita gente adoeceu, né, e eu também fui uma das pessoas que adoeci, fiquei muito doente, fiquei hospitalizado, passei 2, 3 dias no hospital. E quando eu estava ali, né, recebendo medicação, né, para tratar um problema que eu estava enfrentando, eu abri a minha Bíblia e me deparei com um versículo muito interessante que dizia bem assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita eu não serei abalado. Quando eu li esse versículo, cara, esse versículo me fortaleceu, ele me animou. Esse é o poder que a palavra de Deus tem na sua vida. Quando você se enche da palavra, quando você lê, você recebe instrução, consolo, ajuda naquele momento. É por isso que é tão importante você ter um tempo diário com a palavra de Deus, você saber o que Deus quer da sua vida em toda e qualquer situação. A Bíblia é um manual de instrução, ela é uma bússola que te orienta a percorrer pelo caminho correto. A palavra de Deus é comparada com uma lâmpada que está diante dos seus pés, que te ajudam, né, a pisar em caminhos seguros, te ajudam a ir por caminhos corretos, te ajudam a saber se existe alguma coisa naquele caminho que vai te atrapalhar, que vai fazer você tropeçar. A palavra de Deus é uma arma poderosa, adolescente. Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele tinha recebido a missão de conduzir o povo de Israel até Canaã. E quando Moisés morreu, Deus chegou com Josué e deu uma recomendação muito importante. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você vai ser bem-sucedido. Josué ia enfrentar guerras com muitos inimigos e ele precisava estar preparado para essa guerra, ele precisava estar com as armas corretas. É por isso que Deus chega para Josué e diz bem assim: Josué, você tem que ouvir, você tem que saber o que eu digo na palavra, para você saber como agir em qualquer uma dessas circunstâncias. Não havia possibilidade de Josué ser bem sucedido se ele não tivesse cheio da palavra de Deus. Deus entendia que para Josué vencer os inimigos, ele precisava seguir as orientações de Deus da Bíblia. A mesma coisa com você, adolescente. Se você quer ser mais do que vencedor, você precisa descobrir o que Deus quer da sua vida. E você descobre o que Deus quer da sua vida lendo, estudando a palavra. Como é que você pode ouvir a voz de Deus hoje? Você ouve a voz de Deus através da Bíblia, através da palavra dele. Como eu posso saber o que Deus quer da minha vida? Qual o propósito? Como é que eu posso saber se uma atividade é errada ou certa? Como é que eu posso saber se algo é pecado contra o Senhor? Como é que eu posso saber que decisão tomar diante de uma circunstância complicada que eu estou enfrentando? Toda essa sabedoria eu encontro na palavra de Deus. A Bíblia diz que as pessoas que meditam na palavra, elas se tornam muito mais inteligentes que até os próprios mestres, até os próprios professores. A palavra de Deus é uma arma poderosa na sua vida, adolescente. Ela deve ser usada contra todas as investidas de Satanás. O diabo tenta destruir a sua vida com mentiras. Ele bombardeia você. Todos vocês têm tentações, têm fraquezas pessoais. E o diabo muitas das vezes vem através de mentiras, usando a mídia, um programa de televisão, uma série, os seus amigos. Ele te seduz com mentiras. E quando você está cheio da palavra, quando você entende o que Deus quer da sua vida, você não cai nessas armadilhas. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, quando foi tentado por Satanás, o que ele fez? Ele citou 3 versículos da Bíblia. Ele combateu as tentações de Satanás com a palavra de Deus. É isso que você acontece. Quando o diabo quiser lançar uma mentira para você, quando ele chegar para você e diz bem assim: não tem problema você fazer sexo antes do casamento, não tem problema você ser desonesto, não tem problema de você andar com más amizades.
Mas quando você está cheio da palavra de Deus, você se lembra das verdades da Bíblia e pode combater cada uma dessas mentiras. Efésios capítulo 6, versículo 17, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a única arma de ataque que nós temos contra Satanás. Efésios 6,17 diz bem assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que está o seu tempo com a palavra? Você tem meditado? Você tem considerado a Bíblia Sagrada como uma prioridade para você? Você tem usado a Bíblia no seu dia a dia? Às vezes é muito fácil nós sermos enganados por algumas vozes, como eu falei agora há pouco. E a Bíblia diz que a única forma de você ter uma vida pura, a única forma de você ter uma conduta limpa, a única forma de você purificar o seu coração e não pecar contra Deus é ser cheio da palavra do Senhor, encher a sua mente com a palavra. Salmo 119, versículo 9 a 11 diz bem assim: como pode um jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você estuda a palavra, quando você decora aqueles versículos, quando você sabe os princípios bíblicos, adivinha? Você não peca contra Deus porque você sabe o que Ele quer da sua vida. Uma das razões pela qual há tanta confusão na cabeça dos adolescentes hoje é porque ele ouve muitas vozes que dizem o que é certo para você. Por exemplo, talvez você esteja ouvindo a voz da cultura. Essa voz diz bem assim: mas todo mundo está fazendo isso? Né? Você já ouviu alguém falando isso para você? Mas todo mundo está fazendo isso. E o que Deus diz na sua palavra? Êxodo capítulo 23, versículo 2. Não siga a multidão para fazer o mal. Talvez você siga a voz das suas emoções, onde ela diz bem assim: eu acredito que isso é certo porque eu estou sentindo. Mas às vezes sentimentos são enganosos. Sentimento, às vezes, contraria aquilo que Deus diz na sua palavra. Provérbios capítulo 16, versículo 25. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser bom, mas conduzem à morte. Talvez você ouça a voz do diabo, ele diz bem assim para você: Deus te deixou, você vai passar necessidade. Mas olha o que a palavra de Deus fala para você: o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. Você está vendo? Toda vez que o mundo, Satanás, suas emoções vierem atacar com mentira, você precisa estar cheio da palavra de Deus, porque ela é confiável, ela é plena, ela é a única que diz a verdade. É por isso que em João capítulo 17, versículo 17, o escritor diz bem assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que o diabo está tão decidido em fazer com que você não leia a Bíblia, fazer com que você não leia, que você não medite. É por isso que ele quer que a Bíblia se pareça um livro chato. Sabe por quê? Porque ele não quer que você cresça, ele não quer que você mude. Parece que todas as outras coisas são bem mais interessantes que a palavra de Deus. Não é verdade? É porque Satanás não quer que você estude a Bíblia, ele não quer que você aprenda as histórias. E é por isso que muitos adolescentes hoje estão fracos. Eles não conseguem dizer não para as suas tentações, para as suas dificuldades. Sabe por quê? Estão tão fracos, passam muitas das vezes horas do seu dia assistindo televisão, jogando jogos. E às vezes quando é aquele contato com a palavra é muito reduzido, é muito limitado. Adolescente, você precisa considerar a palavra de Deus como uma prioridade na sua vida. Só assim você vai conseguir vencer as artimanhas do inimigo. Trate a palavra de Deus como uma prioridade. Então, fixe um horário para meditar todos os dias. A partir de hoje, decida: cara, todo dia eu vou meditar nesse horário. Né? De preferência pela parte da manhã, se você conseguir, fixe um horário. Tire as distrações. O que pode te distrair? O que pode ser um concorrente da palavra de Deus naquele momento, quando você tirar aquele tempo com o Senhor? É celular? É televisão? É videogame? Deixe longe de você. Mantenha aquele momento para ter o seu contato com Deus. E sempre quando você for meditar, ore a Deus. Peça para que Deus fale com você, para que Ele abra a sua mente, para que Ele abra seu entendimento. Então, a segunda dica, se você quer ser mais do que vencedor, preencha a sua mente com a palavra de Deus. A terceira dica, você quer ser mais do que vencedor? Diga aí mais uma vez comigo. Repita essa frase mais uma vez. Em Jesus, eu sou mais que vencedor. Eu creio nisso. E se você quer ser mais do que vencedor, lá vai a terceira dica: ore sempre. Se você quer vencer mais do que vencedor, Nova Teens, a oração precisa ser algo constante na sua vida.
1 Tessalonicenses 5,17 diz bem assim: ore continuamente, ore sem cessar. Eu não sei quantos de vocês já ouviram a história do rei Josafá. A Bíblia diz que o rei Josafá foi atacado por 3 inimigos: amonitas, moabitas, povos do Seir. Os inimigos eram numerosos, queriam destruir Josafá e seu exército. Ele enfrentou um dos maiores desafios da sua vida. Humanamente falando, era impossível Josafá derrotar aqueles inimigos. Mas o que era impossível para os homens, era possível para Deus. E olha só a oração que Josafá faz para o Senhor. Quando ele viu aqueles inimigos ali vindo em direção à nação de Israel para destruir a nação de Judá, olha o que Josafá ora: Senhor, não temos força para enfrentar esse enorme exército que vem nos atacar, mas nossos olhos, Senhor, estão postos em Ti. Josafá faz uma das orações mais lindas da Bíblia: Senhor, não temos força, Senhor. Esse inimigo é muito poderoso, Senhor. Esse inimigo é mais forte do que nós, Senhor. Então, contamos com o seu poder, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor é o único que pode nos livrar desses inimigos. E quando Josafá fez essa oração, Deus envia um profeta para falar bem assim para ele: o Senhor disse, não tenha medo, nem fique assustado por causa desse exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Olha só, quando você ora, quando você entrega suas dificuldades na mão do Senhor, é como se você estivesse entregando para o Senhor essa batalha. E o profeta vai, Josafá diz bem assim: Josafá, essa batalha é do Senhor. Naquele momento de angústia, Josafá usou uma das armas mais poderosas que nós podemos usar: a oração. Josafá colocou todas as pessoas para orar, todo o povo para orar, mulheres, crianças, idosos. E Deus disse bem assim: olha, não se preocupe, você não vai precisar nem lutar. No dia seguinte, desça em direção ao inimigo. E Josafá colocou todo o povo para orar. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? A Bíblia diz que os povos inimigos começaram a se matar um ao outro. Os moabitas atacaram os amonitas atacaram os povos de Seir. E quando Josafá chegou lá, diante dos inimigos, eram só mortos, eram só cadáveres. Deus tinha assumido a batalha naquele dia. Deus mostrou que ele é mais poderoso do que qualquer exército. Josafá, quando estava diante do exército poderoso, ele confiou em alguém mais poderoso do que aquele exército, que era o Senhor. Salmos capítulo 50, versículo 15 diz bem assim: clama-me no dia da tua angústia, e eu vou te responder. Você está angustiado, com medo, preocupado, você está ansioso? Olha o que Deus diz para você: clama-me no dia da tua angústia, porque eu vou te responder. A Bíblia diz que quando Jesus estava passando certa vez pela cidade de Jericó, um cego chamado Bartimeu começou a clamar desesperadamente por Jesus. Ele era cego, ele precisava de um milagre, ele queria enxergar. E quando ele entendeu que Jesus ia passar por ele, talvez nunca mais passar, ele clamou com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus parou e deu vista àquele cego. As pessoas ainda tentaram atrapalhar o cego, dizendo: olha, não incomode o mestre. E ele clamava cada vez mais alto, porque ele entendia que Jesus era o único que poderia resolver o problema dele. A Bíblia diz, adolescente, que você não deve ficar preocupado, ansioso, desesperado. Você não deve agir como alguém que não tem pai. A Bíblia diz que quando você estiver nessa situação, você pode pedir a ajuda de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz bem assim: não estejam ansiosos por nada, mas em todas as orações peço a Deus o que vocês precisam. Eu não sei o que tem tirado a tua paz, eu não sei o que tem preocupado você, Novatir, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Eu não sei o que tem acordado você à noite, eu não sei qual é a batalha que você tem enfrentado. Mas ao invés de se preocupar, de se desesperar, de ficar amedrontado, que tal você entregar isso ao Senhor? Que tal você dizer: Senhor, toma essa batalha, Senhor, essa batalha é tua. Eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Sabe de uma coisa interessante? Deus vai responder. Deus vai responder a sua oração. Quando você estiver enfrentando um problema que você considera maior do que você, quando você acha que é o seu fim, quando você estiver enfrentando uma situação desesperadora, sabe o que você pode fazer? Dobrar os seus joelhos e orar, na certeza que Deus vai responder a sua oração. Quando você estiver num beco sem saída,
ore. Não encare a oração como último recurso. Tem gente que diz assim, cara, eu já tentei de tudo, agora eu vou orar. Não, a oração deve ser sua primeira estratégia. Quando você estiver passando por dificuldade, adolescente, ore, porque tenho certeza que Deus vai responder a sua oração. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica, se você quer ser mais do que vencedor, ore continuamente, ore consistentemente. Olha o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 21, 22. E tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. João capítulo 15, versículo 7, diz uma coisa muito interessante. Se vocês estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mateus capítulo 7, versículo 7, peço-lhes será dado, busque encontrarão, bata e a porta será aberta, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a Bíblia diz que a porta será aberta. Você tem um Pai, você tem um Deus que se importa com você. É por isso que Satanás não quer que você leve a oração a sério. Quando você começa a clamar daqui, Senhor, por favor, Senhor, me ajuda, Satanás fica nervoso, ele fica preocupado. Quando você busca a ajuda do Todo-Poderoso, Satanás sabe que ele não vai ter vez contra a sua vida. Então, adolescente, tenha uma vida de oração. Ore em toda e qualquer circunstância. Quando você for fazer uma prova na escola, diga, Senhor, me dê a tua sabedoria. Está alguém da sua família que está enfrentando algum tipo de doença? Ore por essa pessoa. Eu fiz uma lista, de pessoas da igreja que estavam doentes. Todos os dias eu orava ali persistentemente, pedindo para Deus tocar nos pulmões, nos rins, pedindo para Deus tirar essas pessoas da UTI. E sabe de uma coisa interessante? Deus respondeu muitas dessas minhas orações. Você pode orar em toda e qualquer circunstância. Você está enfrentando muitas brigas em casa com seu pai, o seu pai está querendo se separar da sua mãe. Ore, peça para Deus fazer o milagre. Você está com medo, você vai ter uma conversa muito difícil com alguém. Saiba que você pode orar. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz bem assim: dedique-se à oração. Que tal hoje você entregar essa batalha que você está enfrentando ao Senhor? Que tal você pegar esse problema que você considera difícil e entregar na mão daquele que pode resolver? Que tal você orar? Que tal você descansar em oração? Que tal você dizer, Senhor, eu estou preocupado com isso, Senhor, eu não sei o que fazer. Você orar como Josafá, mas meus olhos estão postos em Ti. Tudo que você pedir em oração, Deus fala, crendo, você vai receber. Você tem uma linha direta com o céu. Deus vai ouvir as suas orações e vai responder no tempo dele. Então, se você quer ser mais do que vencedor, ore sempre. E a última dica aqui, para você ser mais do que vencedor, a primeira dica para você ser mais do que vencedor, só recapitulando, é entender que Deus está sempre com você. A segunda dica é que você deve preencher sua mente com a palavra de Deus. Terceira dica é que você deve orar sempre. E agora a última dica talvez seja mais importante. Se você quer ser mais do que vencedor, tenha um relacionamento com Jesus Cristo. Se você quer ser mais do que vencedor, adolescente, você precisa ter um relacionamento com Deus. Você foi feito para ter um relacionamento com Deus. Nada é mais importante do que isso. Foi para isso que Deus te criou. Sua vida só vai ter sentido, só vai ter propósito quando você conhecer aquele Deus que te criou, que te formou. A Bíblia diz que existe um Deus que te ama, que quer se relacionar com você. Um Deus todo-poderoso que criou o universo e criou você. Um Deus que antes de criar você, criou o planeta, o mundo de uma forma organizada para que fosse propício à vida humana nesse planeta. E Ele te criou com um grande objetivo. E o grande objetivo de Deus, ao ter te criado, é que um dia você pudesse se relacionar com Ele, que um dia você pudesse conhecê-lo. Quando não sabemos o motivo pelo qual nós estamos aqui, é muito fácil nós pegarmos caminhos perigosos. Quando nós não sabemos o motivo pelo qual nós estamos aqui, nós não sabemos o nosso propósito, é muito fácil nós irmos por caminhos que vão nos afastar de Deus. Você deve ter percebido isso na vida de alguns amigos seus, que acham que a vida só faz sentido se eles usarem drogas, se eles se entregarem à pornografia, se eles se relacionarem sexualmente com uma pessoa. Nada dessas coisas vai preencher o vazio
que nós temos no nosso coração. A nossa vida só encontra sentido quando nós temos um relacionamento com Deus. Se você quer saber o motivo pelo qual você está aqui, você deve começar por Deus, porque Ele é o seu Criador. A Bíblia diz que Ele te criou de uma forma especial, admirável. Foi Deus que te criou. Ele criou cada detalhe do seu corpo, cada característica física sua. Ele decidiu onde você nasceria. Você não é um acidente para Ele. Talvez você tenha sido uma surpresa para os seus pais, mas não para Deus. Ele já esperava o seu nascimento. E o motivo de Deus, ao ter te criado, é o grande amor que Ele tem por você. Sabe por que Ele te criou? Porque Ele te ama e Ele queria que um dia você fizesse parte da família dele. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz bem assim: antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que você é alvo especial do amor de Deus. Existem muitos adolescentes hoje que sofrem de baixa autoestima, muitos adolescentes que perguntam: cara, será que Deus me ama? Deus lhe ama, adolescente. E Ele não tem um plano bom, Ele tem um plano perfeito para a sua vida. João 17,3 diz: qual é esse plano? Ele diz bem assim: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Será que você já conhece a Deus? Será que você já tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Deixa eu falar uma verdade muito importante aqui. A Bíblia diz que o maior presente que Deus deu para a humanidade foi ter enviado seu único Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso pecado. Mas por que Jesus teve que morrer por mim na cruz? Talvez essa história você já conheceu inúmeras vezes. Olha só, algumas coisas importantes. A Bíblia diz que ninguém é perfeito, que todos nós já nascemos em pecado. Muitas das vezes nós não correspondemos nem às expectativas dos outros. Talvez você não corresponda nem às expectativas dos seus amigos, do seu pai, da sua mãe. Você acaba falhando com uma pessoa e outra. E adivinha, nós não correspondemos às expectativas de Deus. Sabe por quê? Porque nós o desobedecemos. Nós violamos cada um dos seus mandamentos. Eu tenho certeza que essa semana você deve ter tido algum pensamento impuro. Você deve ter mentido. Você deve ter desobedecido o seu pai. Não é verdade? Você que é pai e mãe está ouvindo essa mensagem do lado dele, diz: olha aí, ó, Deus está falando, meu filho. Talvez você tenha visto coisa que não deveria no computador. Então, por causa disso, você é um pecador. Você não correspondeu às expectativas de Deus. Você violou cada um dos seus mandamentos. E a Bíblia diz que Deus é justo. Faz parte do caráter de Deus Ele ser justo. Por exemplo, quando alguém infringe alguma lei humana, se alguém matar alguém, ele vai ser penalizado, ele vai sofrer uma penalidade pelas leis, um tribunal humano. Se você agredir alguma pessoa, eu como motorista, se eu ultrapasso um sinal vermelho, eu sou penalizado porque eu infringi uma lei humana. Mas quando você infringe uma lei divina, quando você desobedece o mandamento de Deus, a Bíblia diz que existe uma pena também para isso. E a Bíblia diz que a pena por você desobedecer ao mandamento de Deus, infringir uma lei de Deus, é a morte. O pagamento pelo pecado, Romanos 6,23, é a morte. Você deveria morrer para que os seus pecados fossem perdoados. Mas sabe de uma coisa legal? A Bíblia diz que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. A Bíblia diz bem assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados. A Bíblia diz que ao invés de você pagar o preço pelos mandamentos que você desobedeceu, Jesus pagou o preço no seu lugar. Ele foi na cruz por você. João 3,16, que é um dos versículos mais lindos da palavra de Deus. Um dos versículos que me emocionam muito. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele levou o seu pecado. Todos os seus pecados cometidos, o passado, pecados passados, pecados presentes, pecados futuros. Essa é a boa notícia. Foi por isso que Jesus veio nesse mundo. Ele veio salvar e resgatar o que se havia perdido. Ele veio morrer por cada um de nós. E a Bíblia diz que você precisa aceitar esse presente. Por exemplo, quando eu dou um presente para alguém, eu posso ter comprado, posso ter saído da minha casa, posso ter planejado, eu posso ter buscado.
né, o que aquela pessoa gosta, mas quando eu entregar para essa pessoa, ela tem que receber esse presente, para que a minha missão seja concluída. A Bíblia diz que Deus nos oferece um presente chamado salvação. A Bíblia fala que Deus te oferece um presente chamado perdão. A Bíblia diz que Deus tem uma nova vida para te dar, adolescente. João capítulo 1, versículo 8. Mas a todos que receberam Jesus Cristo, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Hoje você pode receber perdão dos seus pecados. Hoje você pode receber salvação. Hoje você pode receber o maior presente que Deus poderia dar à humanidade, uma nova vida. Eu não sei o que você tem feito de errado, não sei qual é a culpa que tem te consumido, eu não sei o que tem deixado você assustado, com a consciência pesada. Talvez você tenha até medo da morte, você viu muitas pessoas morrendo ultimamente próximo a você. Mas sabe, a boa notícia do Evangelho é que Jesus morreu por você. Ele morreu para que você tivesse vida. Ele morreu para que você não pagasse o preço do seu pecado. Se você ainda não aceitou esse presente, que tal você aceitar agora? Talvez você saiba quem é Deus, mas você não conhece Deus. É muito diferente. Eu sei quem é o Neymar, eu sei quem é o Cristiano Ronaldo, mas eu não os conheço. Talvez você tenha muita informação de Deus, mas ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, de entregar a sua vida para Jesus Cristo. E eu tenho certeza que quando você toma essa decisão, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. E que tal você falar isso para Deus hoje? Que tal você falar isso para Deus agora? Eu gostaria de fazer uma oração com você antes de nós encerrarmos. Eu gostaria que aí na sua casa, concentrado, não porque eu estou pedindo ou mandando, mas de você se concentrasse, baixar sua cabeça, fechar seus olhos e orasse essa oração aqui de todo o seu coração comigo. E nós vamos encerrar com isso. Querido Deus, eu não entendo tudo, mas obrigado por me amar. Obrigado por se importar comigo. Obrigado por enviar Jesus para me salvar. Admito que preciso de Jesus como meu Salvador. E hoje eu quero pedir para Jesus entrar no meu coração. Eu quero ter um relacionamento com Jesus. Fale isso para Deus agora. Eu quero ter um relacionamento com Jesus. Eu quero segui-lo. Eu quero que Ele me diga o que fazer. Eu peço que Ele me salve dos meus pecados passados, dos meus arrependimentos, dos meus erros, das minhas mágoas, dos meus problemas. Eu peço que Ele me salve para o seu propósito. Eu quero saber por que Ele me colocou nesse mundo. Eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero aprender a amar e confiar em Jesus para todo sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você fez essa oração aí na sua casa, eu fico muito feliz pela sua decisão e quero dizer uma coisa muito importante. Em Jesus, você é mais do que vencedor. Mais uma vez, vamos repetir isso aí? Em Jesus, eu sou mais que vencedor. Que Deus abençoe sua vida, Novatins. Que Deus continue trabalhando em você. Até a próxima semana, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. E agora, nós vamos ficar com os grupos de amizade, tá bom? Se você não tem grupo de amizade ainda, você precisa se inscrever naquele link que nós divulgamos aqui na igreja e que está lá no site da Nova Igreja Batista. Que Deus abençoe, boa reunião de grupo de amizade, um abraço, hein? Tchau!